Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Na noite de hoje, nós vamos refletir um pouquinho se nos encaixamos nesse tema e se realmente existem essas pessoas. Tudo que a gente vai ver está no Evangelho, não é nada da Shirley. Porque eu, assim como vocês, se não estudar, temos muitas dúvidas, né? Por isso, as palestras, elas são todas partindo do Evangelho, né? É uma regra da casa, do nosso mentor espiritual, que rege essa casa, Dr. Frederico Rolle. Então, tudo que a gente vai ver aqui está no Evangelho, acreditem. Porque quando a gente, no dia a dia, para quem não gosta de novela, que assiste filme, pensa assim, será que essas pessoas existem mesmo? Será que isso não é coisa de novela? Será que isso não é apenas um personagem que foi criado? E nós vamos ver que sim, elas existem. A afabilidade e a doçura. Está lá no Evangelho, no capítulo 9, para quem quiser chegar em casa, dar uma aprofundada, né? E aí, saber um pouquinho mais. Aquele que é bondoso com o seu próximo, com o seu semelhante, ele automaticamente ele ama o seu próximo. Isso estreita aquela ideia que a gente tem de que amar ao próximo como a si mesmo é muito difícil. Porque a gente pensa assim, como é que eu vou amar uma pessoa que me tira do sério, que me incomoda, que o tempo todo está me testando? Como é que eu vou amar uma pessoa que me difamou, que me colocou contra as pessoas que eu gosto? Como que eu vou amar? E essa frase, ela estreita essa dúvida. O que ela quer dizer? Que quando somos bons, ou seja, quando não nos propomos a fazer o mal, a atrapalhar, a incomodar o nosso próximo, já é uma manifestação de amor. Não precisamos beijar e abraçar para dizer que amamos. Porque para a gente o conceito de amor é aquele de, né, que a gente pega os filhos, que a gente pega os nossos pais, que a gente beija, a gente abraça e eu diz te amo. Mas não é sobre esse conceito de amor. É sobre o conceito de respeitar, de deixar seguir seu fluxo. Porque isso é amor. Amor é libertação, não é violência. Se eu me sinto no dever de abraçar, beijar uma pessoa, fazer um almoço, chamar para minha casa, sentar à minha mesa, aquela pessoa que me fez mal, eu me violento, porque não é aquilo que eu quero. Então não é isso amar o próximo. Amar o próximo, essa frase já está muito bem dita. Aquele que é bondoso com o seu semelhante, ama o próximo. Que bom, né? Já tira um fardo das nossas costas, né? Da gente achar que amor é outra coisa. Mas ainda não é sobre isso, é só um parênteses. Essa bondade se manifesta através da afabilidade e da doçura. Entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências. E é agora que nós vamos entrar na reflexão que eu convido a todos. Nem sempre se deve confiar nas aparências. Uma pessoa muito bem educada e experiente, ela pode parecer possuir tais qualidades. Porque ela é educada, porque ela não eleva a voz, porque ela já viveu muito, já está muito calejada da vida. Aí ela parece ser afável e ela parece ser doce. Ela parece. A gente julga muito o livro pela capa, né? E a gente faz isso com as pessoas. A gente conhece as pessoas há pouco tempo, a gente pega aquela fase da pessoa, né? De falar baixo, de tentar não se incomodar, de falar palavras doces e sorrisos largos. Mas será que é aquilo?
essas pessoas, elas existem próximos a nós? Ou melhor, nós em algum momento já fizemos esse papel? É uma pergunta que não quer calar, né? Muitos apenas fingem ter a bondade, utiliza como uma máscara para uso externo. Quando a gente vê, como eu falei inicialmente, nas novelas, nos filmes, aqueles personagens que estão ali junto, dando conselho, a pessoa abrindo a sua vida, né? Pedindo socorro, chorando no ombro. E aí a câmera, ela dá aquele 360 e pega a face da pessoa, fazendo aquele sinal, e a outra está aqui virada para lá chorando. Lembram dessas cenas? Elas existem? Essas pessoas existem? O Evangelho está dizendo que sim, que essas pessoas existem. O Evangelho vem nos alertar. As pessoas, sim, usam máscaras. Nem sempre as pessoas demonstram aquilo que elas são. Nem sempre elas falam aquilo que elas pensam. E nem sempre elas agem da maneira que gostariam. Quem já não ouviu aquela frase assim, meu Deus, naquela hora se eu pudesse eu virava a mão. Que a pessoa estava ali plena, mas a vontade era de avançar. É uma máscara? É. Somos esses? Às vezes sim. Né? Às vezes a gente tem vontade, mas a gente continua pleno. Por quê? Por causa daquela frase que a gente leu anteriormente. Por causa da educação e por causa das vivências. Ai, eu já me incomodei tanto com isso, que eu já estou calejada. Não quero mais isso para a minha vida. Isso não quer dizer que tem que ser usada uma máscara. De forma alguma. Isso quer dizer que a gente pode continuar sendo quem somos, podemos continuar defendendo as nossas ideias, os nossos conceitos, as nossas atitudes, porque é super normal as pessoas não concordarem conosco e nem nós concordarmos com as pessoas. É super saudável as discordâncias respeitosas, né? Então não há a necessidade das máscaras, do se violentar, do fazer de conta que está tudo bem e por dentro não está. Não vale, meus irmãos, a pena. Não vale a pena. Cuja aparência bem talhada disfarça as deformidades do corpo. O mundo está cheio deste tipo de pessoas que trazem um sorriso nos lábios e o veneno no coração. Olhem o que o Evangelho nos explica. Sorriso nos lábios e venenos no coração. E o Evangelho ainda vai além, ele nos diz que nós temos que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Quando nós praticamos isso, a gente consegue detectar. Ou melhor, a gente consegue se reconhecer. Será que eu estou sendo realmente correta, honesta com o que eu sinto? Ou eu estou com um sorriso largo porque perante as pessoas eu não posso me difamar? Porque eu sou uma pessoa espírita, eu sou uma pessoa que divulga a doutrina, né? Vulgo palestrante, e as pessoas não podem me ver de cara feia com outro ou fazendo alguma atitude que vá agredir outra pessoa, porque eu não posso. Aí o que acontece? A gente não consegue se transformar intimamente, como foi a palestra de segunda, mas a gente põe uma máscara de cordeirinho, de que tá tudo bem. Ah, mas ela é espírita. E daí? Ela está lá para aprender. Não é porque nos tornamos espíritas que alcançamos a perfeição. Senão não ia ter espírita na Terra, porque todo mundo ia ser santo. Esse sinônimo de ser espírita é sinônimo de aprendizado, de busca e de transformação. E, acima de tudo, de lealdade e honestidade para conosco. Então, eu entendo o que eu posso e o que eu não devo fazer. Porque a doutrina, ela não nos proíbe de nada.
mas ela nos alerta. Se fizer, tem consequências. Mas eu posso fazer. Posso pular carnaval, posso beber bebida alcoólica, posso fumar. Posso fazer o que eu quiser, eu tenho meu livre-arbítrio. Mas eu tenho as minhas consequências de acordo com as minhas convicções. Né? Então, o mundo está cheio deste tipo de pessoas que traz esse sorriso largo. Nossa, que pessoa! A gente às vezes até exagera um pouco, a gente diz assim, meu Deus, como ela é iluminada. Meus irmãos, não se enganem, os iluminados não estão aqui. Estão aqui quem precisa de luz, que somos nós. Os iluminados, os grandes, os benfeitores, eles não estão encarnados. Nós não somos os iluminados. Nós precisamos de luz, né? Para ninguém ficar se achando, né, o melhor. Coloquei uma imagenzinha assim, né, que a gente às vezes gosta de ver uma imagem para a gente definir mais ou menos o que está sendo feito. Eles estão cordialmente sorrindo, estão apertando as mãos, mas a qualquer momento que um ou outro der uma bobeada, alguém vai receber uma facada. Né? É isso que vai acontecer. Então, estão bem lindos sorrindo um para o outro, né? E isso é um alerta. Quem são mansas, desde que nada as incomode, mas que agridem a menor contrariedade. Que são mansas, desde que nada as incomode. São pessoas, aquelas pessoas que elas são boníssimas. Tem uma mansitude que, meu Deus, eu nunca vi aquela pessoa estressada. Mas vai lá e contraria, para ver aonde vai essa mansitude, aonde vai essa calmaria. Porque ninguém gosta de ser contrariado. Ou melhor, ninguém permite ser contrariado. Nós sempre temos uma defesa. Nós sempre temos um motivo, né? Mas, com a menor contrariedade, essa mansitude toda some. A gente admite que a gente fala assim, ó, sou muito boa, mas não pisa no meu calo. A gente não fala isso? Então, como é que é ser boa? Que definamos boa, já que ninguém pode pisar no meu calo. Como é que é essa minha atitude? Né? Aquelas que costumam falar bem quando estão pela frente, mas pelas costas as suas palavras se transformam em dardos venenosos. Tem pessoas que elas são tão, como diz aqui no Evangelho, não sei o que estou dizendo, venenosas, que elas estão num ciclo de diálogo, e quando alguém se ausenta, ela nem percebe que ficaram outras pessoas e consegue falar mal de quem se ausentou, mas aquilo é uma coisa assim tão natural, porque isso vira um hábito, isso vira um costume, é por isso da questão do vigiar. Assim como é hábito reclamar, como é hábito falar de doença, como é hábito xingar a chuva, o vento, o sol, o verão, o inverno, também é hábito falar mal das pessoas. E principalmente quando elas não estão, quando elas viram as costas. Isso se torna um hábito. E hábito é fazer no instinto, natural, achar natural. E aí ela não percebe que às vezes ficaram ali naquela roda pessoas que gostam da que saiu. Ela não está nem aí, ela já soltou, ela já falou, né? Então, são essas as pessoas afáveis, doces, bem longe, né? Bem longe de ser. Fazendo com que sua família e seus subordinados suportem o peso do seu orgulho e de sua opressão. Esta classe pertence ainda os homens que são bondosos fora de casa, mas que dentro do lar são verdadeiros tiranos. Aquelas pessoas que quem conhece diz assim, dentro de casa é um bicho, mas lá fora não tem boca para nada. Por quê? Porque ele é realmente aquele bicho
Ou ele é realmente aquele que não tem boca para nada? Ou ele é realmente a pessoa que ele é dentro de casa e lá fora ele simplesmente é manso, por quê? Ou porque ele é subordinado de alguém, ou porque ele é muito público e as pessoas não podem saber, ou porque ele é um líder religioso e tem que dar bom exemplo. Quem realmente ele é? Aquele que vive ali com aquela família, que oprime, que dita regras, que não deixa as pessoas serem libertas nas suas ideias, que ninguém pode dar opinião porque ele é o dono da razão, ou aquele que está lá fora, apertando as mãos, dando bom dia para todo mundo. Dentro de casa é uma coisa, e lá fora é outra. Meu Deus, o evangelho é perfeito nessa questão. Quem realmente somos? Que papel que a gente cumpre, né, neste momento? Porque aí ele faz com que a sua família e seus subordinados suportem o peso do seu orgulho e da sua opressão, porque lá fora ele não pode falar, seja por qual motivo. Ele não pode se impor. Aí quando ele chega dentro de casa, daí ele fica grandão. Lá fora fica quase que invisível. Eu estou usando o pronome ele, porque é a questão de raça humana de homem, mas isso serve para homem e para mulher, né? Óbvio. Então, dentro de casa, não acredito. Fulana, tu sabia que eu sou vizinha dela? E dentro de casa ela chegou uma vez até a bater na mãe. Não acredito. Meu Deus, lá no serviço ela é uma boca mole. Ela não sabe nem mandar nas pessoas. Só que daí dentro de casa, ela põe para fora aquilo que ela tem que engolir. Isso existe? Está aqui. Está aqui no Evangelho. A doutrina está nos explicando, nos alertando. Compensam assim o constrangimento a que se submete quando estão lá fora. E aí a gente vê assim, as pessoas quando elas se encontram em algum lugar que faz bem, que elas querem ser mais serenas, aí elas se propõem a fazer tudo, né? E aí tem uma situação bem que chega até a ser engraçada. Aqui na nossa casa espírita teve um tempo que nós vínhamos para fazer a faxina, né, Sodi? Agora a gente já arrecada, né? A gente já consegue, com a ajuda de vocês, pagar alguém para vir fazer. Mas tinha uma época que a gente vinha, tinha que lavar as cadeiras, porque elas ficam amarelas, limpava vidro, fazia um monte de coisa aqui dentro. Limpava tudo, banheiro, tudo. E aí tinham os homens que vinham ajudar a gente a fazer. Numa dessa, passou a esposa de um e viu ele limpando o vidro. Tá lembrada, Nete? Nunca mais nós vimos um homem. Não veio mais centro espírita. Chegou em casa, a mulher disse, o quê? Estás lá limpando o vidro em casa, tu não tira nem teu prato da mesa? Né? Então, aí na fora tá tudo certo. Aí quando chega dentro de casa, não sabe nem onde é que tá a toalha de banho. E aqui tá lavando o banheiro. É uma incoerência, né? Então, assim, é um exemplo engraçado, aconteceu realmente, e é para a gente ter essa noção, porque às vezes a gente não se vê nessa posição. Será que eu sou na rua quem eu sou dentro de casa? Será que lá no meu serviço eles me falam, eu respiro 3 vezes, dentro de casa mal falo, eu Por quê? Porque eu já estou estressada de lá. Então é ali que eu desconto. Eu me incomodei tanto lá que dentro de casa eu queria ter paz. Mas a gente sabe que a nossa escola é a nossa família, que são eles que vêm para nos ensinar. E é ali que eu preciso exercer tudo aquilo que eu peço. Inclusive afabilidade e doçura. Então, para a gente começar também, né, a se policiar, não querer descontar em casa aquilo que deu errado lá fora. Porque as pessoas não têm culpa. E vice-versa, levar os problemas de casa para onde a gente está garantindo o nosso pão. Porque as pessoas não têm culpa. Ter esse discernimento, né? Já temos idade para isso. Enquanto crianças, a gente não sabe. Em adolescente, a gente fica igual a balancinha. Às vezes acerta, às vezes erra. Mas depois de adulto, é obrigada a acertar. É obrigada a amadurecer. Né? E aí o que nós somos num lugar, nós temos que ser em outros.
Se nós somos pessoas felizes, nós somos felizes em qualquer lugar. E se nós somos amargos, desgostosos, revoltados, nós somos também em qualquer lugar, apesar das máscaras. Porque uma hora elas caem. E a gente vê isso, e não é só na televisão. Isso acontece na nossa realidade. Não basta que os lábios falem leite e mel. Se no coração nada em a ver com isto, trata-se de hipocrisia. Se no coração nada tem a ver com as palavras doces que a gente fala, com os confortos que a gente dá, isso é hipocrisia. Aqueles que se provêm destas virtudes, da afabilidade e da doçura, não se contradiz. Ele é sempre o mesmo diante da sociedade ou da intimidade. Fulana, vocês são casados há tanto tempo, ele realmente é assim? A esposa vai dizer, é. Contrário. Meu Deus, o teu marido lá no serviço, ele é assim? Ele é assim em casa? É. Existe isso também, né? Agora, às vezes, até filhos, né? Chega na escola ou numa roda de amigos, quando são jovens, alguém conta, eu vi o teu filho lá na praça fazendo isso. Vai dizer, não é meu filho, ele não faz isso, mas ele faz. Ele faz, ele fez, né? Por quê? Porque nós temos essa mazela de mascarar, mas a gente não consegue o tempo todo. Porque se meu filho não faz, ele não vai andar com os afins que fazem. Porque a gente tem as afinidades. Se eu não gosto de rock, eu não vou andar com os roqueiros. Eu vou andar com os pagodeiros, com os do reggae, com os do poperô. Porque nós andamos com as afinidades. Não é? Agora, se eu não como carne, eu não vou no espeto corrido. E se a gente anda com aquelas pessoas que fazem aquilo, é porque eu tenho afinidade com aquilo. Então, eu não sou diferente. Então, já é para a gente começar a ver as tendências. Servindo para filhos, né? Com quem que o meu filho anda? Qual é a amizade que ele gosta de ter? Quais são as afinidades que ele tem? Para depois eu dizer se ele fez ou não fez. Essa semana, um parênteses, vocês devem ter visto nas redes sociais, uma menina que faleceu de uma escola, tinha 16 anos. Os outros 4 adolescentes foram para cima do túmulo tripudiar daquela morte. Vocês viram esse vídeo? Tu viu esse vídeo? Né? E aí o túmulo ali, recém-fechado, né? Uma coroa de flores ainda vivas, e os outros, 2 meninos e uma menina, né? Da escola, amigos, ali tripudiando, o nome da menina era Isabelle, Isabelle, estás aí, debochando daquele corpo que estava ali, daquele cadáver. Os pais, aí foram aquela enxurrada de coisa nas redes sociais, né? Daí os pais que viram seus filhos fazendo aquilo, gravaram um outro vídeo com eles ali no túmulo pedindo perdão para a Isabelle e para a família da Isabelle que estava enlutada. E aí um dos pais, foi o que mais me chamou a atenção. O meu filho, né, ele não é disso, mas como ele estava com os amigos induziram, ele foi. Meus irmãos, será realmente que isso é verdade? Meu filho não é de fazer isso, mas ele estava ali com os amiguinhos e aí ele acabou fazendo. E é um dos que aparece no vídeo dando gargalhada. Meus irmãos, vamos tirar essas máscaras. Vamos assumir quem realmente é. Vamos parar de passar pano. Estavas lá, não estava com arma na cabeça, ninguém te obrigou a ir num cemitério naquela hora da noite. O que foste fazer lá, criatura? Aí a gente já tira a máscara porque já quer virar a mão, né? Aí teve aí todos eles deram depoimentos, os que apareceram rindo. E aí teve uma mãe que obrigou, tinha uma menina. E a menina, ela estava assim, sem arrependimento nenhum. E aí a mãe dizia, fala fulana, o que você tem para falar fulana? E a guria,
Pede desculpa para a família. Desculpa, família da fulana. Pede desculpa para fulana. Desculpa, fulana. Reproduzindo tudo que a mãe falava. A mãe estava sofrendo. Mas a fulana não estava sentindo nada. Né? Então é sobre o que a gente é num lugar e o que a gente é num outro lugar. Isso é para a gente refletir. Né? Quem somos em casa, quem somos lá fora, quem somos na casa espírita, que na casa espírita nós somos tudo bonzinho, né? A gente nem briga. Mas a gente espera fechar o portão, que lá no estacionamento a gente tem uns peguinha. Porque são divergências de ideias, eu não concordo de fazer isso, o outro concorda. É super normal. Para a gente finalizar. Então, aqueles que se provêm dessas virtudes não se contradizem. É sempre o mesmo diante da sociedade ou da intimidade. Ele pode enganar os homens, mas não a Deus. E essa conta não fecha. Tinha um ditado, não sei se hoje em dia ele ainda é dito, que dizia que a mentira tem perna curta. Né? Não sei se hoje em dia... Eu escutei muito criança, mas hoje em dia não sei se ainda é dito isso para as crianças. Que a gente pode enganar os homens, mas a gente não engana Deus. Porque nós temos nossos anjos de guarda, que nos acompanham, que não nos abandonam nem quando a gente está no banheiro. Nós temos toda a boa espiritualidade. Nós temos Jesus, que é nosso mestre e guia, que é governador do nosso planeta. E nós temos Deus, que é nosso Pai. A gente vai enganar quem? Quem que a gente está pensando que vai enganar? Essa é a reflexão. Então, meus irmãos, é para ontem. Né? Ou melhoramos, ou melhoramos. Não tem outra. Precisamos. Já temos essa oportunidade de ler um evangelho. A cada capítulo é um aprendizado imenso. De ver um filme edificante. Né? E quando eu estou falando isso, eu não estou falando apenas de doutrina. Estou falando das religiões que pregam o amor ao próximo. Qual é a religião que não prega o amor ao próximo, que não fala do amor de Deus? Né? Já começa por aí, para quebrar esses preconceitos, por respeitar a religião de todo mundo, né? E não acreditar que o fulano entrou na igreja e virou santo. Ele não virou. O fulano morreu, é a melhor pessoa do mundo. Ele não é. Quando ele estava encarnado, ele não era. Ele era um furacão. Aí ele morreu, tadinho, né? Virou santo. Ai, uma pessoa boa. Nunca foi. E vai do jeito que é, tá? Acorda lá do outro lado do jeito que é. Malzinho. Até aprender ou ter que voltar. Iluminado, meus irmãos, não somos. Nós não conhecemos. A não ser que nós sejamos médium, vidê, clarividente. Aí a gente vê os iluminados. Como a gente não tem essa mediunidade, né? Eu não sei vocês, mas eu não tenho essa mediunidade, clarividência. Daí eu não vejo os iluminados. Porque quando o clarividente ele vê os iluminados, chega a ofuscar os olhos. De tanta luz que se apresenta. Não é o nosso caso. Né? Vamos tirar as máscaras. Vamos deixar de achar que aquela pessoa ela é iluminada, que ela é boníssima, que ela pode até ser. Mas vamos ter olhos de ver os que não são. Aqueles ali que a gente viu na imagem, sorrindo, apertando a mão, querendo o teu melhor, mas estão com aquela faquinha ali atrás, para te apunhalar. Eles existem. Eles estão entre nós. Olha como eu estou macabra. Eles estão entre nós, né? Não é a Shirley que está falando, é o Evangelho. Nunca, eu achei esse finalzinho assim, que caiu como uma luva. Nunca confunda sinceridade com grosseria. As pessoas são grossas, mal educadas, falam que querem dizer assim, eu sou sincera. Mas ela não foi, ela foi uma grosseira, né? Não confunda. Falsidade com educação. Ai, querida, pode sim, claro, bebe toda a minha água. Aí a pessoa vira as costas, meu Deus, olha só, era para tomar, mas não era para tomar tudo, né? E aí a gente ofereceu, a gente foi bem amiguinho, foi bem educado, mas daí depois a gente vira falso.
E nunca confunda amigos com colegas. Nós temos amigos que a gente conta no dedo. Todo o resto do povo, não gosto de falar resto, mas todos os outros que sobram são colegas. Nós temos vários colegas de trabalho, até na família, né? Nós temos colegas de religião, nós temos colegas de bairro, mas amigos a gente só sabe que tem quando a água gelada bate, né? Então eu achei bem interessante esse conselho, para a gente não confundir, né? Para a gente ficar ligado, para a gente ficar esperto. Obrigada pela atenção de vocês, uma boa noite a todos, que a gente tenha um excelente finalzinho de semana. O seu Odi agora vai ter uns recadinhos, né, seu Odi? Em seguida nós teremos os passos. Que Deus nos acompanhe, que Jesus nos proteja. E nos proteja dessas máscaras, que assim seja.